Vem cá, você sabia que prorrogaram a promoção da Globo.com? É, só R$ 1 por mês até o final do ano. R$ 1? Aham. Suas moedas nunca valeram tanto. Globo.com, provedor banda larga e o conteúdo da TV Globo na íntegra por apenas R$ 1 mensal. Assine já. Bom dia. Bom dia. Na nossa série de reportagens de hoje, nós vamos falar sobre a doença de Algesk, Breve histórico e importância. epidemiologia, Sinais clínicos. diagnóstico e tratamento. Prevenção e controle. Bom, agora nós vamos com a nossa repórter Brunoli para Brasília. Bom dia, Brunoli para. A história da doença de Algesk começa com sua etiologia, que foi descoberta no século XX, e a primeira notificação que houve foi no Brasil em 1932. Possui grande importância na suinocultura por representar grandes perdas econômicas em grandes de suíno, levando a alta taxa perinatal e em animais mais velhos, perda de peso e problema respiratório. A propriedade biológica de maior importância epidemiológica é a capacidade de estabelecer infecções latentes no sistema nervoso do hospedeiro após a infecção aguda. Obrigada, Bruno Lípara. Agora vamos conversar com Tatiane Leitegaba. Bom dia. O agente etiológico da DA é o herpes vírus suíno tipo 1, classificado na família Herpes viridae, da subfamília Alpha herpes virinae e do gênero Varilocelovírus. A espécie suína é considerada como seu reservatório natural e, portanto, responsável pela manutenção da doença, sendo os hospedeiros primários do VDA os suínos domésticos e silvestres. Outras espécies de animais, como canino, felino, bovino, ovino, são considerados hospedeiros finais que exercem um papel secundário. Nessas espécies, o vírus produz encefalite de curso agudo fatal. A infecção latente persiste por toda a vida do animal, resultando em extensão e transmissão de vírus. A porta de entrada do vírus é o sistema respiratório, onde começa a replicação nas tonsilas palatinas, epitélio respiratório, também estruturas aleatórias nervosas, axônio, sistema nervoso central e outros órgãos. As vias de eliminação são pela via oral, nasais e o trato reprodutivo, podendo ser eliminado pelo leite, eliminando o vírus em uma forma intermitente e por no mínimo 7 dias após a infecção. Via de transmissão é pelos aerosóis, sêmen, saliva, carne de animais doentes, água e alimentos contaminados. No Brasil, ocorre a adoção de estratégias baseadas em vacinação e rastreamento de rebanhos. Não existe um programa oficial específico de controle. Prevenção e controle, remoção do rebanho, comunicação ao órgão de serviço veterinário mais próximo, fazer a desinfecção do local com amônio quaternário e utilização de vacina. Obrigado, Tatiane. Agora vamos com a nossa repórter Rossuína Costa. Bom dia, Rossuína. Bom dia. Os sinais clínicos da doença de Algesk são iguais aos de outras infecções, como, por exemplo, febre, anorexia e inatividade. De acordo com a idade dos suínos, podemos analisar sinais cada vez mais drásticos, como, por exemplo, leitões de 1 semana, eles apresentam sinais clínicos como febre, apatia, espuma na boca e deixam de mamar. E a mortalidade geralmente gira em torno de 100%. Já os leitões de 8 a 30 dias, os sintomas são iguais aos anteriores, porém podemos verificar os acréscimos de sinais nervosos, como excitação, convulsão, movimentos de pedalar, andar sem rumo, tremores e decúbito lateral. Já os leitões com mais de 30 dias, até a terminação, eles apresentam poucos sinais nervosos, sendo mais comuns os sintomas respiratórios, como, por exemplo, tosse, pneumonia, pleuropneumonia e também constipações. Já os suínos adultos, eles apresentam febre, apatia, constipação, além de sintomas reprodutivos, como no caso das fêmeas,
ocorre a retenção de placenta, a repetição de cios, o nascimento de natimortos, leitões mumificados e também a má formação fetal. Já os cachaços apresentam, com o aumento da sua temperatura em decorrência da infecção, problemas com a espermatogênese. As fêmeas em lactação, elas apresentam agalaxia, além dos outros sintomas já descritos. Obrigado, Rosuína. Bom, agora nós vamos falar sobre o diagnóstico dessa doença. O diagnóstico nós vamos falar de duas formas, o laboratorial e o clínico. O clínico, o mais importante no diagnóstico clínico, é a observação dos sinais. Os sinais, eles variam de acordo com a idade do suíno afetado, com o grau de exposição desses suínos ao agente causador dessa doença, depende ainda da dose viral infectante, da cepa viral que infectou e ainda do estado imunológico desse animal. Os sinais comuns a todas as faixas etárias de suínos são febre, anorexia e apatia. No diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito através da identificação do agente, através do isolamento de amostras de cérebro, tonsilas, pulmão e fetos abortados, ou em secreções de suínos doentes. Outra forma de diagnóstico laboratorial é o PCR, que é a reação em cadeia polimerase, em que se identifica o DNA viral em amostras suspeitas e a sua maior aplicação é em infecções latentes. Em caso de doença aguda, o diagnóstico pode ser por análise sorológica de soro pareado, em que se colhe amostras durante o curso da doença e 3 a 4 semanas após. Se indicar um aumento de anticorpos igual ou acima de 4 vezes entre as coletas, é indicativo de infecção recente. Ainda temos o ELISA-teste, que pode ser utilizado para a identificação do agente causador. Com relação ao diagnóstico diferencial, nós temos o exame histopatológico. Tratamento. O tratamento da doença de Algésique não existe um tratamento específico. O que se pode fazer são métodos de prevenção e controle, que geralmente são baseados em vacinação, identificação e descarte de soropositivos, além de medidas gerais de prevenção. Obrigada, William. Agora vamos falar de prevenção e controle. Na prevenção, devemos tomar cuidado com animais colocados na granja, porque eles podem apresentar a doença em estado latente. Devemos deixar novos animais adicionados ao rebanho em quarentena e nos certificarmos de sua origem e condição sorológica. Também precisamos tomar cuidado com vetores como moscas e ratos. Já no controle, é essencial aplicar vacinas, de preferências diferenciais, que permitem diferenciar os suínos doentes dos recém-vacinados. Um exemplo é a vacina brasileira, aprovada pelo MAPA. Nessa vacina se usa o ELISA-teste e ela é inativada e sem a glicoproteína E. Em caso de contaminação, é necessário estar preparado para ações como abate, desinfecção do local e vazio sanitário. Existem muitas estratégias de controle e a gente precisa saber qual delas que vai usar, de acordo com condições como quantidade de animais infectados, grau de necessidade de se eliminar o vírus e custo. Diante disso, notamos a importância de atitudes simples adotadas pelos suinocultores, como só adquirir animais com certificação sanitária. É muito importante que eles tenham consciência de que essas atitudes já podem reduzir muito a incidência do vírus. Mais informações logo após a novela Amor aos Suínos, no Suíno Repórter. Obrigado e bom dia. Bom dia.